Olá pessoal, para quem vai ver esse vídeo de manhã, bom dia, para quem vai ver o vídeo à tarde, boa tarde, quem vai ver esse vídeo à noite, boa noite. Digo para vocês, é uma satisfação muito grande estar junto de vocês para falar desse produto maravilhoso que é a semente. A semente tem um papel importantíssimo, né, em termos da nossa vida. E quem trabalha com semente, trabalha com a vida, seja na preservação da espécie, ou seja na produção de alimentos. Então, trabalhar com semente é trabalhar pensando no bem da humanidade. É algo muito bacana, muito inebriante, né, e entusiasmador. Então, para nós termos uma semente de alta qualidade, nós temos que ter muitos cuidados com ela. Então, o que eu vou conversar com vocês são os cuidados que nós devemos ter com a semente, principalmente nos aspectos relativos ao controle de qualidade. Então, eu vou comentar com vocês o controle de qualidade na recepção, na secagem, no beneficiamento, no armazenamento e no transporte da semente de soja. Vou me ater à soja porque é uma espécie que eu trabalho já aí praticamente há 50 anos e gosto muito de soja, mas como soja é complexa em termos de controle de qualidade, muito do que eu vou comentar vocês podem estar olhando para as outras espécies que vocês podem estar trabalhando. Nesse slide aqui, nós temos duas fotos aqui. Essa foto aérea do Centro Nacional de Pesquisa de Soja, da Embrapa Soja, uma região muito bonita, aqui bem próxima a Londrina, né, no distrito da Varta. E esse prédio bonito aqui é o nosso núcleo de tecnologia de sementes e grãos, Nilton Pereira da Costa. Ele tem um nome porque o Nilton foi um colega nosso que trabalhou conosco por muitos anos e nos deixou, né, e lembranças muito boas, né, quando ele partiu. E grandes trabalhos, grandes contribuições. Então a gente rende essa homenagem eterna ao Nilton. Bom, nós vamos comentar sobre controle de qualidade. E controle de qualidade passa por amostragem. Então, para falar de amostragem, eu gostaria primeiro de entusiasmar todos vocês, né, fazer o curso de amostrador de sementes. Porque quem está fazendo a gestão de um laboratório de controle de qualidade, quem está na gestão de recepção, quem está numa gestão de unidade de beneficiamento, armazenamento, tem que ter noções muito boas de amostragem, porque muitas vezes não é você que vai realizar a amostragem. Você vai orientar, vai formar, vai ajudar, vai supervisionar, mas se você não souber, você não sabe mandar. Então, fazer o curso é muito importante. Esse curso é realizado pela Universidade Federal de Lavras, né, a UFLA, em parceria com a Abrats, e você recebe o certificado de amostrador oficial. O time lá de Lavras é um time maravilhoso, time que foi capitaneado por muitos anos pela professora Maria Laene, e deixou, né, ela se aposentou, mas deixou um time bacana, um time muito bem preparado para dar continuidade. Então é importante vocês fazerem esses cursos. Eu não tenho aqui no momento para mostrar a programação, até por causa da pandemia, muitos dos cursos foram suspensos, mas com certeza, pós essa pandemia, nós teremos a programação dos cursos para 2021. Mas não vou deixar de convidar vocês e recomendar para vocês assistirem no YouTube, no canal do NESEM, que é o Núcleo de Estudos de Sementes da Universidade Federal de Lavras, ou no canal da Abrats, né, a live da professora Maria Laene sobre a importância da amostragem no controle de qualidade da semente. Aqui está o link do YouTube, né, para vocês acessarem. Mas se você colocar lá canal do NESEM, canal da Abrats no YouTube, vai aparecer o íconezinho da live, né, com a fotografia da professora Laene. Ela trata esse assunto de uma maneira maravilhosa, agradável e dá todo o destaque da importância da amostragem. Eu vou apenas reforçar vários aspectos, mas a professora Laene dá um show nessa live e eu recomendo que todos assistam. É muito importante para quem trabalha com semente, quem faz gestão de qualidade de semente, entender de amostragem. Então fica aí o recado, fica aí a recomendação. Laene, grande abraço, hein, menina? Bom, controle de qualidade, amostragem. Então, a amostragem, a amostra, ela tem que ser representativa da carga que está sendo recebida, né, ou do lote
que está sendo beneficiado ou que está sendo armazenado, pois essa amostra, é sobre essa amostra que serão feitos todos os testes de qualidade da semente. Então, nós vamos determinar as impurezas presentes naquela massa de semente. Então, que peneiras que eu vou usar na máquina de pré-limpeza ou na máquina de limpeza para separar essa impureza da massa de sementes. Se a semente está úmida, vou medir a umidade e tomar uma decisão se vai secar ou não. Fazer a avaliação do dano mecânico, o visual e o não aparente, o não visual. Então, vou utilizar o teste de peneiras, né? Que já é teste da bandinha, ou o teste do hipoclorito de sódio. Licença. E vai me informar a taxa do dano mecânico não aparente, né? As microfissuras. Isso é muito importante para o armazenamento, é muito importante para o tratamento da semente. A ocorrência de sementes verdes. Eu tenho lá uma tolerância estabelecida para a qualidade de semente de 9%. Vamos ver um pouco mais em detalhe depois. A ocorrência de sementes picadas por percevejo, são picadas visuais. Então, eu vou ter uma ideia de como foi conduzido esse campo em termos de controle de praga, que é a pior praga que nós temos para a qualidade de semente, que é o percevejo. A ocorrência de sementes enrugadas. Por que isso é importante? Vai me dar uma informação do potencial de deterioração que esse lote tem, porque quando eu tenho irrigação, eu tive no campo deterioração por umidade. Então, o enrugamento do tegumento é um resultado do processo de deterioração por umidade. Vamos olhar a pureza varietal, é importante, não é só a pureza de campo, não, que faz as inspeções, está dentro do padrão, mas semente mistura na colhedora, mistura no caminhão, mistura no transporte, então nós temos o que nós chamamos de misturas adventícias ou misturas mecânicas, nós temos que olhar a ocorrência. Outro lado importante, a qualidade fisiológica, a germinação e o vigor do lote. De semente que foi recebido, que foi beneficiado, que está armazenado. Então, a amostragem ela é muito valiosa, porque qualquer erro de amostragem, eu perco todo esse trabalho, toda essa informação que foi gerada aqui é perdida, porque não representa a realidade daquela semente que eu estou avaliando. Então, para ver impureza, essa maquininha aqui, uma máquina pequena, que normalmente está em uma balança de recepção no pequeno laboratório que tem ao lado da balança. Então, vou ver a parte de impureza, que principalmente essa informação é usada muitas vezes para desconto. Mas, na verdade, ela me dá uma ideia da taxa de impureza que me remete a quê? A olhar as peneiras que potencialmente eu vou precisar usar na máquina de pré-limpeza e na máquina de limpeza para ter uma boa limpeza da semente, para depois ir para frente, para a parte de classificação. Vou ver a umidade. Esse aqui é um determinador, né, expedito, né? Ele trabalha com a propriedade elétrica da matéria orgânica. O que é isso? É a capacidade de transmissão de energia elétrica em função do grau de umidade da semente. Então, ele me dá imediatamente o grau de umidade da semente em função da corrente elétrica que passa pela massa. Como que eu tenho certeza que ele está dando informação de boa qualidade? Eu tenho uma estufa no laboratório que de quando em quando algumas amostras vão para a estufa. E lá eu também vejo o grau de umidade e estabeleço uma pequena tabela, né, de relação para ver o que está medindo no expedito, no medidor expedito, e a umidade na estufa. Por que eu faço isso? Porque o método da estufa é um método exato, ele não é preciso. Bom, aqui a diferença tem exato e preciso. Exato porque naquela amostra armazenada nas mesmas condições, sempre que eu for medir a umidade, na estufa os dados serão muito próximos. Um pouquinho de diferença, talvez por causa de pesagem, mas não é assim, não tem erros tão grosseiros. Ele dá o dado preciso. Ele não é exato porque a única determinação exata de umidade é através do titulador de Cal-Fisher, que ele mede a água presente, inclusive água de composição. Então não é um equipamento presente no dia a dia da indústria semente. Alguns laboratórios de pesquisa têm o titulador de Cal-Fisher, que é uma informação muito importante também para a qualidade de sementes. Nós vamos ver o percentual de sementes trincadas. Essa aqui é uma semente de difícil separação no beneficiamento.
Essa semente aqui, ela não mudou de forma, ela não mudou de tamanho, ela pode ter mudado levemente de densidade. Talvez a mesa de gravidade possa me ajudar, né, na separação desse tipo de semente. Se tem muita semente desse tipo, é um lote que eu tenho que me preocupar e provavelmente, se ele tem semente trincada, ele vai ter semente quebrada e vai ter também muita microfissura. Bom, para ver microfissura, eu vou trabalhar com o teste do hipoclorito de sódio, que é uma solução de hipoclorito, né, a 5,25, onde eu vou medir a taxa de microfissura. Eu vou pegar 100 sementes visualmente não danificadas, ponho para embeber por 10 minutos, após esse período eu dreno essa solução e conto a porcentagem de sementes que embeberam. Certo? Então, se eu tinha aqui 50 sementes, embebeu 20%, 20 sementes, eu tenho uma taxa de microfissura aí de 40%, porque a relação é para 100%. Né? Então, aqui, mostrando um pouco mais em detalhe, né, semente com dano não aparente e a semente com os danos aparentes, as sementes trincadas. As sementes vão embeber, com certeza. Então, eu tenho que tirar fora e repor na massa a mesma quantidade de semente com dano mecânico não aparente a olho desarmado, viu? Sem ajuda de microscópio, de lupa. Então, a olho desarmado, visualmente, eu vou repor e vou avaliar, então, o dano mecânico não aparente. Então, normalmente eu posso trabalhar com 2 copos plásticos, sendo com o copo interno perfurado, lógico, o externo não, né? Põe a solução, deixo por 10 minutos, aí eu levanto o copo interno, dreno a solução e coloco as sementes sobre a superfície e separo, então, as sementes que embeberam. Né? Se passar de 10%, esse lote me preocupa, porque é um lote que vai ter baixa qualidade fisiológica. Vocês vão ver lá para frente como existe uma relação muito importante com isso. Outro teste que eu posso realizar também é o teste da bandinha. São um jogo de peneiras, é um kit que foi desenvolvido aqui na Embrapa Soja pelo colega nosso, Dr. César Mesquita, e nós avançamos nos trabalhos de avaliação e passamos a construir esses kits para ofertar para as pessoas interessadas. Né? Então, aqui são peneiras 4,5 e 4 por 22, 4,5 de largura, né? E 22 de comprimento, são peneiras de furo oblongo, certo? E uma peneira aqui, um fundo, né? Não uma peneira, um fundo, para receber, então, as bandinhas e as sementes miúdas, as sementes pequenas. O volume que vai ser peneirado é exatamente o volume desse copo. Esse copo está ajustado para o volume depois de sementes quebradas. Então está aqui, ó. Pega esse volume de semente, o copo cheio, passa pela peneira e depois coleta as sementes quebradas e põe aqui. Então, nesse caso aqui está com 10% de bandinha. É muito tolerado, o recomendado é 3%. Então vejam as relações. Aqui estão as sementes quebradas, né, o percentual de bandinhas, e a parte de microfissura, as sementes que embeberam. Esse dado foi coletado em 1.705 colhedoras, então é um dado bem fidedigno, bem sério. Então veja aqui, 3% de semente quebrada relaciona-se com 10% quando faz o hipoclorito desse lote, tirando as quebradas, logicamente, a parte de microfissura está em torno de 10%. Mas o mais interessante, se eu tenho 10% de microfissura no lote, olha onde está a qualidade da minha semente aqui. Tem muita semente boa nessa área aqui, acima de 80%. Certo? À medida que aumenta a taxa de microfissura, cai, logicamente, o vigor do teste de tetrazol. Bandinha, mesma coisa, 3%. A quantidade de sementes de alta qualidade que eu tenho dentro dessa massa. À medida que aumenta a taxa de sementes partidas, né, sementes quebradas, as bandinhas, também cai o vigor avaliado através do teste de tetrazol. Um outro dado interessante, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Embrapa Soja, é avaliar a relação da microfissura com a germinação e com o vigor. Tá? Então, nós pegamos aqui 6 lotes de semente de soja, com diferentes taxas de microfissura, variando de 2% a 16% de microfissura. Vejam a variação da germinação. Material com 2%, 90% de germinação, vigor 88%, tetrazóleo.
4%, 92% de germinação, 93% de tetrazóleo. 6% de microfissura, 94% de germinação, 96% de tetrazóleo. 8% de microfissura, 90% de germinação, 85% de tetrazóleo. 10%, olha, está aqui já o ponto de virada. Germinação, 87%, tetrazóleo, 77%. E daqui para frente a tendência é cair. Aqui tem um pouquinho de efeito de amostragem, mas o dado mostra. Então, se eu tenho um lote com menos de 10% de microfissura, eu tenho uma germinação nessa faixa aqui, de 94 a 87. Eu tenho vigor aqui na faixa de 86 até aqui 85, por aqui 77, por causa de 10. Então, eu caio numa faixa de muito boa qualidade de semente. E o dano mecânico tetrazóleo, nós temos dois tipos de dano clássicos, né? Que é o dano mecânico imediato e o dano mecânico latente. Esse aqui sai no beneficiamento. A semente com esse dano, ela separa o sistema de peneiras, acaba tirando fora, que ela separa em metades. Esta semente não sai no beneficiamento. Então, ela vai para dentro da sacaria e vai muitas vezes para dentro do armazém e ele progride no processo de armazenamento. A única máquina que pode fazer uma separação de dano mecânico latente, se houve variação de densidade, né, em função desse dano, é a mesa de gravidade, com a mesa densimétrica. Dano mecânico típico de correia transportadora. Olha aqui, o meristema radicular praticamente morto, né? Recebeu a pancada. Aqui no eixo embrionário, pegando o córtex e o cilindro central, também sistema de transporte. Então, são avaliações que eu tenho que estar fazendo para ver os efeitos, os efeitos desses danos na qualidade de semente. Então, no controle de qualidade, à medida que aumenta o dano mecânico, cai o vigor da semente. É óbvio isso aí, né? Então, é uma linha quase que direta. Outro aspecto importante a avaliar é a presença de semente verde, semente esverdeada. Semente esverdeada tem uma taxa tolerável, em torno de 9%. Vocês vão ver lá na frente que a gente mostra esses dados. Então, se está acima de 9%, é um lote que já deixa a desejar em termos de qualidade de semente. Como é que é o resultado da semente esverdeada? A semente esverdeada é planta imatura, né? A soja morreu antes de completar a maturação. Então, a semente estava verde, certo? Estava com clorofila, ela não denaturou a clorofila, não, então ficou esverdeada. Então, essa semente, se eu pôr para germinar logo após a colheita, vai estar tudo tranquilo, até germina razoavelmente bem. Mas ela não tem potencial de armazenamento, ela não tem o quê? Armazenabilidade. Então, é uma semente que deixa a desejar em termos de qualidade e não deve ser utilizada. Muitas vezes, para uma semeadura logo em seguida, pode até ser utilizada, mas se é para comercialização, vai passar aí os 6, 7 meses de armazenamento, ela não serve, não é adequada. Então, veja esses dados aqui, o dado de pesquisa, né, de uma colega nossa que fez o doutorado na Universidade Federal de Lavras, né, e com apoio aqui da Embrapa Soja, 2 cultivares de soja, em roxo aqui a cultivar Tucunaré, em azul a cultivar Codetec. À medida que aumenta a presença de sementes esverdeadas no lote, cai a germinação, né, é uma linha reta a queda. Se nós olharmos para o vigor no tetrazóleo, é praticamente a mesma tendência, né? Só muito mais grave, porque os valores são muito menores, né, de vigor. Então está aqui a semente esverdeada e aqui a semente boa. Feito o tetrazóleo, veja a situação dessa semente. Percebe-se claramente o nível de deterioração pela intensidade da coloração vermelha da semente. Uma alta taxa de reação do sal de tetrazóleo, né, com as enzimas desidrogenase do processo de respiração. E, lógico, uma penetração muito grande da solução dentro da semente. Já na semente bem madura, semente de alta qualidade, veja que é uma semente, a coloração tetrazóleo é bem tênue, bem leve, mostra o quê? A qualidade, a vitalidade do tecido. Então, existe um controle. As membranas aqui estão bem reorganizadas, né? Então, entra pouco sal de tetrazóleo, a reação é bem leve, com as enzimas desidrogenase lá do ciclo de Krebs, né? Lá da glicólise. Então, eu vou ter essa semente
de alta qualidade, né? Uma coloração bem tênue, mostrando então a alta integridade do tecido. Aqui os resultados, né, desse trabalho de pesquisa. Aumento acima de 9%, tem problema de qualidade fisiológica. Semente verde, vezes deterioração por umidade, no teste tetrazóleo, aumenta a semente verde, cai a germinação, cai o vigor. Então, no vigor, os efeitos são mais evidentes sobre a qualidade da semente com um verde mais intenso. Certo? Quanto mais verde, sinal de que a planta morreu mais cedo. Mas por que morre a planta de soja? Morre por estresse hídrico, né? Muitas vezes um excesso de temperatura na fase de maturação e com solo também com problema de impedância física. O que é impedância física? É resistência, é uma camada de impermeável aí abaixo de 25, 30 centímetros no solo. Oriunda do quê? Famoso pé de grade. Antigamente, nós preparávamos o nosso solo com grade aradoras. Muitas vezes não usava arados, dava grade aradora. Até tem uma marca chamada Home, e o pessoal usava o termo romear, romeio a área. E ela acabava deixando então, esse pé de grade. E o pessoal acabou passando muitas vezes do plantio convencional para a semeadura direta, né? Sem romper esse pé de grade. Então, o que acontece? A soja desce, a planta soja, a raiz da planta de soja desce no solo, no perfil, encontra essa resistência física, essa impedância física, e ela faz 45 graus. Então, ela fica muito suscetível a estresse hídrico. Deu estresse hídrico, ela não tem como repor a água na planta, a planta morre. Morreu antes da maturação da semente verde. Se você for fazer a patologia dessa planta morta, vai dar macrofumina, mas a macrofumina entrou como oportunista, porque a planta morreu, a raiz estava ali apodrecendo, a macrofumina correu. Não foi a macrofumina que matou, não. Foi, sim, a condição física do solo associada ao estresse hídrico. Outro dado importante que eu tenho que ver é a ocorrência de percevejo. Aqui eu estou vendo sementes com picadas de percevejo bem à mostra, bem exposta, então fácil de avaliar, sem fazer teste nenhum, apenas olhando a avaliação visual da ocorrência de percevejo. Fazendo o tetrazóleo, vou ver aqui uma incidência grande aqui, ó, da evolução do fungo. Percevejo ao picar a semente, ele vincula um fungo chamado nematóspora, que tem uma ação de fermento. Então, quanto mais umidade tem a semente, mais rápido ele vai deteriorando, né, o tecido, né, a maior área deteriorada do tecido. E pode estar, inclusive, numa região importante aqui, que é a região vascular. Aqui já pega um pouco da região vascular. O que é a região vascular? Onde tem os condutores, né, os vasos condutores que vão nutrir o eixo embrionário que está aqui, né, nesta região. Então, se eu tenho impedimento de funcionamento dos vasos condutores, essa semente se torna inviável. Ocorrência de semente enrugada. Por que é importante isso aqui? Isso aqui me dá uma ideia da deterioração de campo que ocorreu. Se eu tenho muita semente enrugada, logicamente eu vou ter também muito dano mecânico, porque a semente enrugada tem o tegumento mais frágil e ela quebra fácil no processo de trilha. Mas quando faz o tetrazóleo, aparece aqui a deterioração por umidade. Então, essa avaliação visual da deterioração por umidade, semente enrugada, me dá uma ideia, me induz, né, a ver que eu posso estar com qualidade, um material com qualidade inferior. Qual que é o padrão do teste tetrazóleo? Padrão de referência para tipo de dano mecânico, para umidade, percevejo, na classe 6-8. São sementes inviáveis. Você tem um lote que menos de 4% de sementes morreram ou por dano mecânico, ou por umidade, ou por percevejo, é um lote que não tem muita restrição à utilização. Mas se eu tenho um lote que está entre 5% a 8% de sementes que morreram devido a um desses fatores, dano mecânico, dano por umidade, dano por percevejo, já é um lote com problema sério. E se eu tenho um lote com mais de 8% de sementes que morreram, então são sementes inviáveis, né, devido a dano mecânico ou umidade, percevejo, é um lote com problema muito sério, um lote que deve ser tirado fora de comercialização. Padrão de referência para nível de vigor, que é um vigor muito alto e que é o que me interessa na matéria-prima que eu trago do campo, do tetrazóleo acima de 90%.
Alto, entre 85 e 89, também muito bom. Médio, já entre 75 e 84. E baixo, abaixo de 74%. Então, esse é o padrão de referência. Então, eu vou aceitar material que vem do campo, com informação do tetrazóleo, material que esteja nessa faixa aqui de 85% a 90%. E acima de 90% também, né? Logicamente. Outro aspecto importante é a identificação de semente de plantas daninhas e de outras cultivares. Então, no laboratório, eu vou ver a ocorrência de plantas daninhas que estão acompanhando a semente, vou ver coloração de hilo, vou ver formato de hilo, vou ver formato de semente, né? E vou fazer o teste de peroxidase, que ela pode ser positiva ou negativa. Então, vou ter uma ideia da pureza varietal do lote. Tem cultivares que têm essa variação de hilo, que tem hilo mais escuro e semente no mesmo pé, semente com hilo mais claro. Onde estão posicionadas essas sementes? As de hilo mais claro estão na parte superior da planta, as de hilo mais escuro na parte inferior. Isso está em função da fixação da anticianina. Certo? Então, a olho desarmado, e para quem não tem experiência, não conhece cultivar, tem mistura. Mas não, isso é uma variação de coloração. Tem que estar descrito na cultivar, né, na descrição da cultivar, que essa ocorrência pode existir. Outro aspecto importante do controle de qualidade, logicamente, vamos ver a germinação. Eu quero um teste de germinação com plântulas nesse padrão, né? Plântulas bem desenvolvidas, de alta qualidade. Né? E, logicamente, vou ver vigor. A maior parte dos meus lotes eu quero na classe 1 de tetrazóleo. Sementes sem defeito nenhum, porque eu tenho um alto potencial, tenho sementes que nós chamamos de semente de alto desempenho, que vão resultar em plantas de alto desempenho agronômico. Bom, vamos entrar no processo de recepção. Então, propriamente dito, vou receber o produto. Então, tudo que eu vou comentar para vocês daqui para frente, e consta aqui dessa publicação nossa, Documentos 380, que é Tecnologia da Produção de Semente de Soja de Alta Qualidade. Boa parte dessas informações, essa publicação está disponível no site da Embrapa, né, online, você pode baixar a publicação. Nós temos ela impressa também, então podemos estar disponibilizando para vocês a consulta. Só um minuto que travou o slide aqui. Esse na frente. Então, vamos dizer assim, o dito, né, a lógica é que a semente é feita no campo, e realmente ela é feita no campo mesmo, porque a semente é o produto final de todo o cuidado agronômico que a gente teve no campo. Nível de nutrição, plantio em época adequada, manejo de praga, manejo de doença, né, colheita no momento certo, com máquinas adequadas. Então, a matéria-prima de alta qualidade vem do campo. Eu posso melhorar essa matéria-prima no beneficiamento se eu conhecer beneficiamento, fizer uma boa gestão de controle de qualidade durante o beneficiamento, com certeza eu posso ter ganhos de qualidade no lote. Vocês vão ver como é que é possível isso aí e faz parte do nosso bate-papo, da nossa aula. Né? Então o caminhão chegou na balança, é feita a amostragem mecânica, esse sistema pneumático, essa lança entra fechada, você sobe, quando sobe, abre e coleta a semente em toda a altura do perfil, né, para você ter uma boa amostragem da carga que está aqui sobre o caminhão. E sobre essa amostra que eu recebi, que eu passei no homogeneizador, ou no divisor de solo, ou no Borner, eu tiro lá 560 gramas, que eu vou fazer as avaliações. Primeiro, 60 gramas vai lá para o determinador de umidade, e eu vou ver o grau de umidade presente nessa semente. E vou, logicamente, sem semente verde. Então, pego essas sementes, essas 60 gramas, olho, se tem semente verde eu tiro, eu reponho sem semente verde, já anoto a ocorrência de semente verde também. E nas 500 gramas restantes, vou determinar o quê? Índice de semente quebradas e bandinhas, então elas estão trincadas, e as bandinhas que são os cotilédonos separados,
se eu faço as bandinhas pelo kit de dano mecânico, aquele jogo de peneiras, comentei. Vou fazer o teste de hipoclorito de sódio porque eu vou ver a taxa de microfissura. E a microfissura, o que ela é? Ela é o rompimento microscópico do tegumento. Então, são aberturas microscópicas no tegumento, mas que o tegumento perde o principal papel dele. Qual o papel do tegumento? Manter os cotilédones unidos, manter a asepsia interna, né, da semente e efetuar o controle das trocas de umidade e gases. O tegumento que está roto, que está rasgado, que está com microfissura, ele perdeu todas essas, principalmente o controle de umidade, né, e a parte de sanidade interna da semente. Então, ele vai influenciar no comportamento da semente durante o armazenamento e, principalmente, lá na frente, na hora de tratar a semente, também é importante considerar. Eu vou comentar em detalhes para vocês. E, logicamente, vou ver o índice de semente verdes e esverdeadas, porque eu tenho essa referência para a qualidade. Então, se o lote tem muito dano mecânico, tem muita microfissura, tem muita semente verde, já é uma matéria-prima que eu já vou descartar e mandar para o silo de grãos. Outro aspecto que eu vou ver também, nesse lote, nessas amostras que eu tirei, é o rendimento de UBS. Então, eu vou usar uma espiral para ver quanto que ela vai descartar do material. Então, logicamente, eu tenho que passar o material pelo sistema de peneiras para ter a semente limpa, para colocar o separador em espiral nessa unidade que eu tenho, nesse mini laboratório ao lado da balança, para ver a taxa de desconto. Se está descartando muito, eu já sei que é uma semente que eu não posso estar passando pela espiral, pelo separador em espiral. Vejo também as peneiras da máquina de pré-limpeza, que é muito importante para ajudar lá o operador de máquinas. Vejo também as peneiras para a máquina de limpeza. Então, eu tendo uma ideia da quantidade de impureza presente. As peneiras que fazem a limpeza, que fazem a boa separação, sem falar na impureza fina que o sistema de ar da máquina tem que tirar, eu já tenho uma informação prévia para encaminhar sobre aquele campo para o operador da unidade de beneficiamento. E todos esses dados deverão fazer parte da ficha de avaliação inicial de qualidade do lote de semente, visando a tomada de decisões futuras. E os resultados, eles se repetem, essas situações se repetem. Então, se eu tenho histórico, facilmente eu consigo tomar decisão, porque eu tenho informação do problema e que decisão que foi tomada. Aqui está a espiral mostrando, né, a avaliação do rendimento, né, do beneficiamento. As sementes entram nessas espiras, as arredondadas caem na espira externa, aqui, é coletada por fora, e as sementes mais achatadas saem nas espiras internas. Fazer a avaliação de peneira, como nós comentamos, para ver o uso da máquina de limpeza e pré-limpeza. Na recepção, a gestão de qualidade. Se eu recebo um produto... Então, um aspecto que eu quero alertar. A máquina de pré-limpeza sempre é necessária. Aqui apenas uma visão muito rápida, se eu tenho que estar recebendo o produto e depois eu vou voltar a passar na pré-limpeza. Se eu recebo um produto úmido e limpo, pode ser que eu tenha secador suficiente para passar essa semente no secador e depois ir para a limpeza. O produto seco e sujo, ele vai passar pela pré-limpeza, para depois vai para a armazenagem temporária e depois pode ir para o secador. Produto úmido e sujo passa lá no pré-limpeza, vai para o secador. E um produto seco e limpo, raramente eu recebo, ele pode ir direto para a armazenagem temporária nos silos, né? Mas sempre vai passar pelo pré-limpeza, porque é uma máquina fundamental, é a primeira máquina do beneficiamento de semente. Então, na recepção, tem que tomar muito cuidado, né, com mistura varietal, principalmente pureza física e pureza varietal, porque na recepção, dependendo das condições da moega, né, do elevador, em termos de limpeza, eu posso ter misturas adventícias, né, mistura mecânica. Cuidado com dano mecânico na recepção. Tipo de moega escavada e moega vibratória, certo? Moega escavada, muito profunda, posso ter dano mecânico no elevador que vai retirar a semente de dentro da moega. Tipo de elevadores também, elevadores de corrente, elevadores convencionais.
Então, avaliar também esses aspectos. Então, são cuidados que eu tenho que ter na recepção para olhar para a qualidade de semente. E o controle da qualidade física. O teste do hipoclorito e o teste da bandinha, para ver porcentagem de sementes quebradas e partidas e metades, né? E a parte de microfissura. Então, na recepção, a operação de recepção ela é crucial para a logística operacional de uma unidade de beneficiamento de sementes. Isso significa o quê? Dispor de instalações adequadas. Área de moega separada da área de secagem e beneficiamento, certo? Porque é uma área que produz muita impureza fina. E essa impureza fina, ela é muito fácil de explodir, de pegar fogo. E, logicamente, você tem quase que uma bomba armada se você tiver essa impureza fina dentro da linha de beneficiamento, dentro da casa de máquinas. Então, várias moedas de recepção, preferencialmente moedas metálicas, com descarga por calha vibratória, com captação de poeira fina na entrada do elevador da descarga, elevador de corrente de baixa velocidade e alta capacidade. Então, velocidade de transporte de semente, eu vou falar várias vezes para vocês, guardem 40 metros por minuto. Tenho que dispor de máquina de pré-limpeza com alta capacidade de separação pneumática para fazer uma boa limpeza dessa impureza fina para não entupir as espirais. E ela vai estar ao lado da moega, não vai estar lá na casa de máquinas. Vai estar lá na área de recepção. Ela vai estar conectada ao ciclone, um ciclone para cada moega de pré-limpeza. E também conectado a um sistema de rosca para retirar as impurezas grosseiras que vão ser levadas para um silo que vai armazenar esse produto para depois ser descartado para grão, não vai ser descartado, afinal, ele não vai entrar na linha de beneficiamento. E a máquina de pré-limpeza ela tem que ter alta capacidade, de 120 a 140 toneladas por hora. Por quê? Para esvaziar rapidamente a moega, porque moega não é depósito temporário de semente, é transbordo. Então a semente passa pela moega para ser levada ao pré-limpeza e depois de pré-limpa ela vai para um sistema de silos com aeração, porque eu tenho que manter a semente viva. Qual a taxa de aeração que eu preciso? Eu preciso de 3 metros cúbicos de ar por tonelada por minuto para manter essa semente, para que não ocorra aquecimento da massa. E se a umidade relativa do ar estiver baixa, abaixo de 70%, temperatura ao redor de 25 graus, eu já vou conseguindo ter um processo que nós chamamos de seca-aeração. E, logicamente, jogo extra de peneira para agilizar a operação de limpeza na máquina de pré-limpeza. E aí, quando eu troco de cultivar, rapidamente eu tiro as peneiras, a máquina fica toda aberta, eu limpo a máquina, já tem um jogo de peneira limpo para entrar, enquanto a peneira que estava sendo usada vai para a limpeza. Então, aqui está uma fotografia de uma unidade de beneficiamento que tem a área de recepção destacada da casa de máquinas de beneficiamento. Então, aqui estão os ciclones, ligado cada ciclone a uma máquina para limpeza. Está aqui um silo que vai receber toda a impureza fina e grosseira, que depois vai ser transportada ou para um graneleiro ou para um silo de grãos, que muitas vezes tem muita semente quebrada, semente pequena, que vai ser aproveitada para a produção de alimento para os animais. Certo? Então, como está aqui no texto, área de recepção separada da área de secagem e beneficiamento. Um aspecto importante de controle de qualidade, pavimentação ao redor da UBS. Né? Essa aqui evita a entrada de impureza para dentro da moega, é muito importante. Né? Dia de chuva, por exemplo. Como é que transita caminhão aqui em volta? Então, é muito importante esses detalhes. Tudo isso faz parte da visão de controle de qualidade dentro de uma unidade de beneficiamento. Outro aspecto, está aqui a máquina de pré-limpeza, ao lado da moega. Essa aqui é uma moega passante, ela é uma moega metálica aqui embaixo, né? É dessa unidade que eu mostrei a fotografia para vocês. Então, rapidamente, a semente é retirada da moega, é feita a pré-limpeza e levada para dentro da UBS através dessas correias transportadoras que vão alimentar a bateria de silos, que vai armazenar a semente até que ela venha a ser secas, beneficiadas, né, e depois ensacadas. Bom, um aspecto importante a considerar em termos de controle de qualidade é o tipo de grelha que se põe nas moegas, que é uma grelha metálica, né,
muito boa para caminhão que vem fazer a descarga basculante, mas não esqueça que para a semente aqui. Esse aqui tem que ser limpo constantemente quando troca de cultivar para evitar mistura de adventista, né? Mescla mecânica. Esse aqui é uma moega passante com caminhão sem descarga basculante, fez descarga por dutos laterais, olha a quantidade de semente que caiu fora da moega. E muitas vezes o caminhão passou com a roda aqui e amassou essas sementes. Esse produto aqui é problema. Se ele entrar para dentro da moega, ele vai ser problema no lote de semente. Então, se para grão, vai lá, mas para semente não. Então aqui mostrando essa moega passante, que a gente fez a foto, ela suja, né? E ela é limpa aqui, né? O caminhão aqui em cima da moega, mostrando a descarga. Moegas com grelha localizada. Tem caminhões que têm fundo cônico, então fazem descarga localizada, que nem vagão com fundo cônico. Então ele para aqui em cima e faz a descarga. Evita, logicamente, sujar toda a área de moega. Aqui também mostrando um passante, né? Sem ponto de parada de semente, né? Aqui só a pista de rolamento do caminhão, então a semente toda vem para dentro da moega. São moegas escavadas. Essa é uma das melhores formas de descarga de semente. É o caminhão basculante, a báscula levanta e faz a descarga e vai direto para dentro da moega, né? O caminhão não sobe na moega. Por que o caminhão não deve subir na moega? Porque normalmente esses caminhões têm rodado traseiro duplo, lógico. E entre o rodado, muitas vezes, trava uma pedra, um pedaço de madeira, que pode cair para dentro da moega e acabar danificando o elevador. Outro sistema de descarga são os tombadores. O caminhão sobe em cima do tombador, abre a carroceria e faz então a descarga. É outro sistema que pode ser utilizado. O caminhão não fica em cima da moega, né? Ele sobe no tombador e faz a descarga. Aqui mostrando em detalhe, né, um tombador com uma carreta, né, com um cavalinho, né, com duas carretas, né, para fazer a descarga. Isso aqui é muito utilizado na área de grãos, tanto que esse aqui é um silo para armazenamento de grãos, mas para mostrar para vocês como é que é um tombador, o sistema de elevação do tombador, né, para fazer a descarga. Então são recursos que existem para receber a semente. Ainda aqui, ó, esse é o tipo de caminhão que faz a descarga, tá vendo aqui, ó, ao longo da carroceria. Então a semente cai muito semente para fora e, logicamente, compromete a qualidade desse produto que está fora, tem que ser removido. Então é uma recepção com muita dificuldade. Então, qual o problema de moega escavada? Primeiro, difícil limpeza quando se troca de cultivar. Por quê? Normalmente são moegas muito grandes, para 3.000 sacos, 4.000 sacos. São muito profundos. O elevador desce aí a 20 metros de profundidade, o pé do elevador, tá? 20 metros de profundidade. Muitas vezes próximo ao lençol freático. Com licença, eu tomo um golinho de café aqui. Então, umedece essa área do pé do elevador. A semente que fica depositada ali, que não é retirada, ela vai fermentar. Ao fermentar, vai produzir gás. Esse gás, ele é inodoro, é insípido, incolor e é letal. Desceu para limpar o pé do elevador, não volta. A pessoa morre. Então, toda vez que for ter que limpar pé de elevador, de moega, pé de elevador muito profundo, primeira coisa, pegar um exaustor. Todos os BS tem esses exaustores de tambor, até uma marca, acho que é Sugamatic. Você coloca o duto lá dentro, puxa o ar, vira a saída do exaustor para a porta da área de recepção, manda esse ar viciado para fora e depois de feito toda essa aeração do fundo do poço, do elevador, daí a pessoa desce para fazer a limpeza. Então é muito perigoso. Então por que a gente prefere uma moega vibratória, uma moega metálica? Por exemplo, essa aqui é uma moega metálica, é uma foto que eu tirei lá na Universidade do Mississippi. Vocês estão vendo aqui, ó, ela é barra de ferro, não tem ponto de parada, você vê que aqui tem ângulos, não para semente de jeito nenhum, são barras de aço, não de ferro. Estão vendo aqui esse brilho? É o fundo da moega. Então é uma moega rasa, porque é equipamento de transbordo. Eu estou recebendo o produto, estou tirando, já estou levando para o silo regulador de fluxo, que está em cima da pré-limpeza, faz a pré-limpeza, já manda para o silo regulador de fluxo, que tem aeração, para então esperar a secagem ou o beneficiamento. Então, aqui são as barras de aço, né, com a portilha de inspeção. Como é que ela é por dentro? Então, ela é uma caixa metálica. Se vocês olharem, ela tem uma capacidade aqui de 120 metros cúbicos, ou seja, 1.500 sacos de 60 quilos.
O fundo dela é um cone metálico para fazer a descarga, ela faz descarga por partes, em cima de um transportador vibratório, que vai alimentar o pé do elevador. E aqui é um elevador, logicamente, de corrente, de alta capacidade e baixa velocidade. E vocês vejam bem, um homem transita tranquilamente aqui dentro para fazer a limpeza, fazer a manutenção. Profundidade do pé desse elevador, 7,4 metros, quase 7,5 metros. Então não é tão profundo. Fácil fazer a limpeza, fácil fazer a manutenção, não tem área de confinamento, não tem risco de saúde. Isso faz parte do controle de qualidade, certo? Aqui apenas um detalhe, mostrando o cone metálico fazendo a descarga. Aqui uma foto, a divisão dela em segmentos, é uma moeda pequena, até por sinal. Aqui está o transportador vibratório com o vibrador que faz a movimentação. Aqui a grelha, a descarga. Na ponta aqui do transportador vibratório tem uma peneira. Aqui se pode estar coletando impureza fina e ligada a um sistema pneumático de sucção que já leva essa impureza fina direto lá para o ciclone. E aqui um elevador de corrente de alta capacidade, você vê que é um elevador largo, bem largo, né, e baixa velocidade. Então, desde a moega de recepção até o ensaque, esse é o tipo de elevador, se você quer ter qualidade no beneficiamento, que você tem que ter na tua linha de beneficiamento. Porque ele faz descarga positiva. Então, ele não provoca dano mecânico na operação de descarga. O elevador industrial aqui, esse elevador anda a 40 metros por minuto. O elevador industrial aqui andando a 150, 200 metros por minuto, ele vai causar dano mecânico, porque a descarga é uma descarga centrífuga, ele vai arremessar a semente sobre a cabeça do elevador, para depois ela ser direcionada para o duto de descarga. Aqui a carga, né, da moega vibratória, um caminhão basculante, seria que faz uma descarga de boa qualidade. Ela fazendo a descarga sobre o transportador vibratório, que vai alimentar então os elevadores. Esse é um elevador que veio da indústria de alimentos, de batata chips, hoje é usado muito para semente. Ele transporta tanto na horizontal quanto na vertical e faz a entrega depois lá na horizontal, faz descarga positiva, aqui é um elevador de corrente também com descarga positiva, que a caneca vira em cima do duto de descarga. Aqui um elevador de corrente construído para trabalhar com semente de baixa velocidade. Ele tem um detalhe, ele faz a descarga dessa caneca nas costas da outra. E então essa descarga já dirige o produto de saída da semente. O elevador industrial arremessa a semente sobre a cabeça do elevador para fazer a descarga. Se você baixar a velocidade do elevador industrial, vai dar taxa de retorno aqui na perna descendente. A semente cai aqui e vai sofrer dano mecânico embaixo a hora que a caneca passa para carregar. Passa embaixo, ele carrega mais aqui em cima. Correia transportadora. A velocidade de correia transportadora é fundamental. Uma correia transportadora andando em alta velocidade, ela vai arremessar a semente sobre a cabeça desse dispositivo de descarga da correia, que chama-se tripper, e vai provocar dano mecânico, principalmente dano mecânico no eixo embrionário. Então, o ideal de descarga é essa descarga semente sobre semente, não causa dano. Uma descarga de uma correia transportadora de calha, também de muito boa qualidade. E aqui mostrando uma correia transportadora de calha. Apesar dela ter limitação em distância de transporte, então tem que ter várias correias em cascata para atingir longas distâncias, mas tem uma grande vantagem, ela é enclausurada, né? Então não cai semente fora da área de transporte, então semente aqui no chão é risco para quem está trabalhando, pode causar acidente, né? A pessoa pode cair e também entrar dentro de um poço aí de elevador e acabar virando uma mistura mecânica. Então, velocidade recomendada para transporte de semente, 40 metros por minuto, não mais do que isso. Determinação da velocidade do equipamento, é muito fácil. Você vai pegar a velocidade da correia, o que é? É a circunferência da polia motriz por revolução por minuto. Você pega um equipamento para medir a velocidade, as revoluções por minuto, né, da polia,
e pega a circunferência da polia, que é o diâmetro da polia vezes o famoso 3,14. Quem lembra lá do 3,14, lá do tempo do segundo grau? Então, você, usando essa fórmula, você consegue ter uma ideia da velocidade que está trabalhando aquele elevador. Isso faz parte do controle de qualidade, né, da gestão do processo de beneficiamento, saber como é que estão funcionando as máquinas. Se por um acaso queimou o motor, o mecânico foi lá e trocou o motor do elevador e botou um motor com mais potência, aumentou a velocidade do elevador, e você não está aferindo, você pode estar tendo um elevador que é fonte de dano mecânico, ou uma correia transportadora, que pode ser fonte de dano mecânico. Qual é a primeira máquina de limpeza que eu tenho? Vocês já pararam para pensar e já lembraram rapidamente. Está aqui a colhedora. Então, controle de qualidade começa lá na colheita, regulagem da ventilação, abertura de peneira para que toda a impureza grosseira fique aqui no campo. Matéria orgânica que vai ficar lá no solo, certo? Vai cobrir o solo, protege o solo da incidência solar, ajuda na absorção de umidade, né? Não vai misturar com a massa de semente, que vai aumentar a umidade da massa de semente, vai dar trabalho na recepção, vai dar trabalho na pré-limpeza. Se a pré-limpeza não conseguiu tirar tudo, vai dar trabalho no secador, porque ela agrega umidade à semente, porque ela troca muito fácil, porque massa verde troca fácil. Qual que é o fluxo de beneficiamento que nós temos para a semente de soja? A recepção, a pré-limpeza, vai para o armazenamento úmido, se a semente está úmida, senão ela já vai para a máquina de limpeza, né? Da limpeza, ela vai para o separador em espiral, padronizador, mesa densimétrica, vai para o ensaque. Se ela estava úmida, ela passa pelo secador, do secador ela pode ir para um silo de armazenamento temporário, para que vai regular o fluxo para passar pela máquina de limpeza. Aqui é muito importante alertar o seguinte: existe um termo erroneamente usado no beneficiamento, máquina de pós-limpeza. Essa máquina que está aqui não é a máquina de pós-limpeza. Pós-limpeza é separador em espiral, padronizador e mesa de gravidade. É máquina de limpeza. Se eu fiz a pré-limpeza, eu vou fazer a limpeza. Correto? Vamos dar uma pausa pequena? Preciso tomar um pouco d'água.
Então, essa é a sequência de beneficiamento que nós temos para a semente de soja. Okay? Muitas vezes, a gente pode ver em algumas unidades de beneficiamento a mesa decimétrica aqui, antes do separador em espiral. Ela está fazendo o que nessa situação? Ela está fazendo uma limpeza do produto para não entupir. A espiral está tirando impureza que o sistema de pré-limpeza e limpeza não conseguiram. Então, se você tem uma mesa de gravidade fazendo um trabalho aqui de limpeza antes da espiral, você vai ter que ter outra mesa de gravidade, outra mesa decimétrica aqui na frente, para fazer o trabalho para o qual ela foi destinada, certo? Que é a separação por peso específico. Você pode ter aqui atrás, como eu vou mostrar para vocês, um separador pneumático, fazendo o trabalho, né, de limpeza, mandando um produto bem limpo para o separador em espiral. O que eu faço na operação de pré-limpeza? A peneira superior, eu faço uma operação que chama-se desfolha. Eu tiro a impureza grosseira, né? Então a semente passa pelo crivo da peneira e a impureza grosseira rola. A corrente de ar da máquina, o separador pneumático da máquina, tira a impureza fina e manda para o ciclone. Na segunda peneira, eu vou ter o processo de peneiração. O que é? A semente rola sobre a peneira e a impureza passa através do crivo da peneira. Então, fica aqui o produto que nós chamamos de boa semente, mas ele tem ainda um pouco de impureza, que vai para a limpeza e, na sequência, para a classificação. Então, o que eu tenho que aferir nesse momento? Aferir a quantidade de impureza que segue com a boa semente, para saber que tipo de problema eu vou ter lá na frente na hora de fazer a limpeza. Então, uma amostragem e ver em peneira o que está passando, o que está indo para frente. É um monitoramento da qualidade no processo de beneficiamento. Da qualidade do processo de beneficiamento. A pré-limpeza são esses tipos de máquina. Elas têm 3 regulagens, né? Regulagem de ar, regulagem de alimentação e troca de peneira. A vibração dela é já pré-fixada. Ela tem aqui um deck superior, né? Duplo aqui, e com a parte de desfolha e peneiração, e outro deck aqui embaixo para fazer peneiração. Esse segundo deck é apenas para aumentar a capacidade. Como que é um corte com uma máquina dessa? A semente, ao cair, a cortina de semente, ao cair sobre a peneira, o ar passa aqui e puxa a impureza fina, leva aqui o ventilador, arrasta a impureza fina e manda para o ciclone. Certo? Na saída aqui da máquina, também ele arrasta a impureza fina e também manda para o ciclone. A impureza que foi arrastada aqui e que não foi para o ciclone, ela precipita e cai num transportador vibratório no meio da máquina que tira fora. Então tem a primeira peneira que vai fazer a desfolha, no fundo, a segunda peneira que faz peneiração e tendo mais uma outra peneira aqui também fazendo peneiração. Então esse é o trabalho que se tem na pré-limpeza. Essa máquina, normalmente ela tem apenas um ventilador, então tem um problema sério de regulagem, de potência, de arrasto. Então tem que ter um bom controle de qualidade, um bom controle de gestão da limpeza que está sendo feita aqui, para ver se não está perdendo de fazer limpeza aqui na saída. Aqui são 2 máquinas de pré-limpeza com sistema de peneiração diferente. Essa é uma peneira vibratória, essa máquina tem a peneira oscilatória. Cada um tem seus recursos. A peneira vibratória, pequenos pedaços de planta, na vibração eles vêm para frente e não tem risco de passar o crivo da peneira, né, o furo da peneira. Na oscilatória, às vezes, diga-se de passagem, esse pequeno pedaço de planta pode levantar e passar pelo crivo da peneira e ir lá para frente, no meio da massa de semente. Então, ela tem um alto rendimento, né? São máquinas boas, mas tem que ser observado, o controle de qualidade tem que estar desperto que esse problema possa ocorrer. Aqui, uma pré-limpeza de alta capacidade, aí de 120 toneladas, né? Em detalhe. Quais são as peneiras que eu vou ter já como informação inicial na operação de pré-limpeza? Regra geral, a peneira oblonga da pré-limpeza sempre será inferior à da limpeza. A peneira oblonga
as 4, o 4,5 por 22 que vai no fundo. Peneira superior, 11 milímetros, certo? Porque eu vou fazer desfolha. A boa semente vai passar, a semente vai passar, a impureza grosseira vai rolar. Segunda peneira, é uma peneira 4 milímetros por 22, que eu vou fazer peneiração. A semente rola sobre a peneira e a impureza fina sai. No deck inferior, se eu tenho muita impureza, veio a planta camada, veio muita terra junto, então, em vez de usar uma peneira 4, eu vou usar uma peneira 3 milímetros. Então, furo circular, certo? Para eu remover essa terra. Na sapata inferior, se eu estou usando uma peneira 11, eu vou usar aqui uma peneira 8 milímetros, certo? E embaixo, uma peneira de furo oblongo 4 milímetros por 22. Então, feito a pré-limpeza, essas são indicações prévias, né? Você, logicamente, para cada situação, para cada condição de colheita, para cada cultivar, né, dependendo da quantidade de massa, de matéria, de matéria seca que tem na planta, que no momento da trilha acaba esmiuçando e vindo junto com a semente, pode variar. Mas isso aqui é um dado inicial de controle de qualidade, para você saber as saídas que você vai ter. Tem que molhar a garganta, senão não dá. Feita a pré-limpeza, nós vamos ver o controle de qualidade, então, na área de secagem. O que eu monitoro na área de secagem? Temperatura, tanto do ar quanto da semente. O grau de umidade da semente, lógico, tem que monitorar. A umidade relativa do ar de secagem é muito importante porque eu posso causar sobressecagem, que é o excesso de secagem da parte externa e a parte interna fica úmida. Então, você vai medir a umidade no determinador expedito, que é o equipamento que você tem para rapidamente tomar as decisões, você seca mais ou você já tira o produto do secador, você acaba sacando uma semente que tem umidade interna. Se sabe que a umidade migra na semente por diferença de potencial de vapor. Se a umidade interna é maior do que a umidade da parte externa, o potencial de vapor interno é maior, a umidade vai migrar do maior potencial de vapor para o menor potencial de vapor. É como em vasos comunicantes, quem lembra lá do segundo grau, do mais alto para o mais baixo. Isso ocorre na semente em função de potencial de vapor, né? Então, é importante monitorar, né, a umidade relativa do ar de secagem para não causar essa sobressecagem na semente. O fluxo do ar de secagem é muito importante para rapidamente essa umidade sair do meio da massa e a duração da operação de secagem, né? Então, esse slide aqui é do professor Francisco Vilela, bem interessante, bem prático, por sinal, né? Então, ele coloca aqui, não esquecer o mais importante, a temperatura da massa semente. Como é que eu meço a temperatura da massa semente? Eu não posso ter um termômetro lá no secador, porque eu vou estar medindo a temperatura do ar, certo? Então, na saída do secador, ali na correia de descarga, que vai alimentar o elevador, eu faço a coleta da amostra, ponho dentro de uma caixa de isopor, fecho a caixa, introduzo um termômetro e vejo a temperatura da massa. Por que é importante monitorar a temperatura da massa? Exatamente por causa dos dados que essa tabela traz. Se pega uma semente com 18%, a temperatura da massa não pode passar de 32 a 34. Se o secador for estacionário, for um silo-secador, a temperatura do ar também. Se for um secador intermitente, um secador tipo torre ou colunar, a temperatura do ar pode ser um pouco mais alta, chegar até 55 graus, porque são estruturas metálicas grandes que têm uma dispersão de temperatura pela própria estrutura do secador. Então, você pode trabalhar com ar com temperatura mais alta, porque a temperatura da massa, eu colocando 55, na massa vai estar aqui nessa faixa. De 10 a 18, a semente tolera até 38 graus de temperatura na massa. Logicamente, secador estacionário, a mesma temperatura. No secador intermitente, pode chegar até 65 graus. Bom, soja eu não vou secar de 7 a 10%, mas se eu quiser fazer uma embalagem hermética e trazer a semente de soja 9%, que é um trabalho que foi feito aqui na Embrapa Soja, né, pelo colega Demir Henry e pelo colega França, pensando em armazenamento lá no norte do Brasil, lá no Maranhão, em armazéns convencionais, sem tratamento de ar e de temperatura, né?
Então, colocar em saco plástico impermeável, então tem que trazer a soja para 9% de umidade. Então, a temperatura, se ela, quando chega nessa faixa aqui de umidade, 10%, ela tolera até 43 graus na massa. Temperatura do secador, for estacionário, 43, se um secador intermitente, aí 70 graus. Mas, normalmente, nós vamos trabalhar nessa faixa aqui, ó. Máximo 65 graus, a temperatura do ar, no secador, seja ele contínuo, seja um secador contínuo num processo de intermitência, seja um secador colunar, né, ou seja um secador intermitente, propriamente dito, que ele tem a caixa de repouso e a cama de secagem. Como é que é a umidade, a situação? Eu tenho aqui a umidade externa, que ela evapora, a umidade superficial, que está fracamente ligada aos constituintes da massa de semente, aqui máximo menos 10 megapascal, e a umidade interna aqui, que está intimamente ligada com os constituintes da semente. Então, muitas vezes, a energia que segura essa umidade está aqui em torno de menos 150 megapascal. Então, ela vai migrar, aqui eu tenho um potencial de vapor mais alto, à medida que seca a parte externa, ela migra para a parte externa. Então, é uma ocorrência simultânea, do dentro para fora. Eu seco a semente de fora para dentro e ela umedece. A semente se umedece de dentro para fora. Então, a umidade vai saindo aos poucos. Então, esse é o ciclo da perda de umidade pela semente. A semente úmida passou um ar quente e com baixa umidade relativa, fez uma evaporação externa, essa semente entrou num período de repouso, ela equilibrou internamente pelo equilíbrio higroscópico, né? Pressão de vapor diferente, passou de novo o ar, tirou mais um pouco de umidade, ela equilibrou, passou de novo o ar, até que ela equilibra na umidade final. Então, a perda de umidade pela semente durante essa secagem, ela é o quê? É uma secagem, é uma perda, né, intermitente. Eu tenho um período de secagem, um período de repouso, em que há o equilíbrio da umidade, né, da parte interna para a parte externa, depois novamente a secagem. Então, se fizer uma pergunta para você, qual o melhor sistema de secagem de semente? É o sistema intermitente, lógico. Porque a intermitência permite exatamente esse equilíbrio, desse ponto para esse ponto, para que você possa retirar essa umidade interna aqui. Então, ela equilibrou, ela sai fácil, porque a energia que prende essa umidade por fora é menor do que a energia que prende aqui, porque senão tem que subir muito a temperatura e, logicamente, com poder calorífico muito grande. Quer dizer, eu vou ter que usar uma fonte de energia que tem um alto poder calorífico para mim tirar essa umidade aqui de dentro. O que vai acontecer? Vou causar dano térmico, posso, inclusive, queimar o produto. Bom, estou fazendo secagem. Como é que eu controlo a qualidade da secagem? Não é só a umidade. Vamos ver a parte fisiológica. Faço o tetrazole. Deu esse dano bem no meio aqui, ó. Esse é típico de dano por secagem. Então, isso, o que aconteceu? Secagem durante a noite. O operador do secador aumentou a quantidade de lenha na fornalha, não observou a regulagem. Hoje temos sensores, né, que controlam bem a temperatura da fornalha, mas qualquer erro que haja aí, subiu a temperatura da massa semente, com a secagem muito forte, né, muito intensa e muito drástica, fez o tetrazole aparecer. Esse dano é dano de secagem, má operação do secador. Tipo de secador que nós vamos usar. Bom, isso aqui faz parte do controle de qualidade também. Eu posso ter um secador de fluxo contínuo trabalhando intermitentemente. Eu posso ter um secador construído para ser intermitente. Quais são os problemas desses dois equipamentos? Dano mecânico no sistema de transporte, elevador. Então, eu tenho que estar monitorando o dano mecânico da semente que está sendo ciclada dentro do secador. Porque, às vezes, eu dou 1, 2, 3 giros na massa de semente que está dentro do secador. Então, ela passa pela secagem, sai fora, sobe, entra de novo na torre de secagem. Então, nessa movimentação, dependendo da velocidade do secador, ele pode provocar dano mecânico, porque à medida que a semente vai secando, ela se torna mais frágil para o dano mecânico. Secadores estáticos, não há movimentação da semente, são silos ventilados, né? Os secadores de madeira, esses secadores da Conskild, né? Antiga Conskild, hoje da Rota, hoje da Silomax, né? Ou secador silo de fundo perfurado.
Então, a distribuição do ar é de baixo para cima, eu seco por baciadas. A altura máxima da coluna da coluna de secagem é 70 centímetros. Então, a cada 70 centímetros de massa, secou, eu ponho mais 70, então eu vou carregando paulatinamente esse silo até que ele seque totalmente, né, a sua carga. Ou distribuição radial, que é o que tem nesses silos que nós comentamos agora, da Silomax ou de outras empresas, que todos produzem o mesmo tipo de silo secador. Então, esse é um secador de estilo contínuo. Lógico que isso aqui não é um secador de semente, só por olhar pelas instalações você vê que é um secador de grão, mas é um secador tipo torre. Esse é o secador que nós chamamos de intermitente, porque o processo de secagem dentro dele é intermitente. Aqui é uma caixa de repouso da massa, e aqui dentro, aqui embaixo está a torre de secagem. A semente é seca aqui, ela volta para cima e vem descendo paulatinamente, então vai ocorrendo equilíbrio higroscópico até aquela retirada. Esses são os silos secadores de distribuição radial. Pode ser de chapa de madeira, né, ou de chapa metálica. A madeira tem uma razão de ser, ela ajuda na troca de umidade da massa com o ambiente. Mas sempre ajuda. E aqui é um equipamento, é um silo secador para secagem prévia, né? Uma pré-secagem do produto antes de entrar no beneficiamento. Fluxo contínuo nada mais é que um secador tipo torre, né? Sistema de cavalete, depois eu mostro em detalhes. Aqui entra o ar quente e com umidade relativa baixa, e aqui sai o ar úmido e frio. E aqui embaixo eu tenho uma área de resfriamento da massa que ajuda a fazer uma pequena intermitência. Então, ao resfriar a massa, ela ajuda, né, a esse caminhamento também da umidade da parte interna para a parte externa. Então, não está sendo retirada a umidade da semente, apenas está resfriando a massa, permite esse caminhamento. Então, a semente vai girar aqui dentro dessa estrutura até que atinja o grau de umidade que desejamos. Secador intermitente, vamos ver como é que ele é por dentro. Aqui está a torre de secagem, é o mesmo sistema de cavalete do outro. Aqui está a entrada do ar, o ar entra aqui, passa aqui, a semente vai descendo aqui por esse lado, por esse espaço, né? Esse lado, ele está aberto desse lado, né? O cavalete, do outro lado ele está fechado assim. E esse está aberto por quê? Do outro lado, para sair o ar, né, frio e úmido. Então, como é que é um secador intermitente? Você tem uma câmara de repouso, que tem uma capacidade técnica de 70% de retenção da massa, porque segura bastante massa de semente aqui, para que ocorra, então, esse equilíbrio higroscópico da semente, essa migração da umidade, até que ela chega nesse ponto aqui, controlado por essa eclusa, que libera a entrada da semente para dentro da torre de secagem, né? Para ela receber, então, a secagem. Então, 30% está secando, 70% está em repouso. Esse é um secador de coluna, muito usado também para semente, com grande sucesso. Sistema de entrada de ar, né, no sistema. Vamos ver como é que são as colunas por dentro. Está aqui as colunas. A semente entra aqui dentro, né, e o ar entra aqui por fora e passa. Vamos ver como é que é o sistema. Vamos ver, ele cheio, está aqui, ó. Ele lotado de semente, certo? A semente está descendo e o ar entra por aqui e sai por aqui. Então, tem um desenho do fluxo, está aqui o ar quente, a entrada dele, e a saída do ar frio e úmido. Então, o ar quente e com baixa umidade relativa, o ar frio com umidade relativa mais alta. O problema na secar semente, instalação de elevador. Um elevador ou escolha de elevador. No elevador industrial, como eu falei para vocês, andando a 150, 160 metros por minuto, ele vai causar dano mecânico por causa da descarga centrífuga. A semente é arremessada na cabeça, bate o eixo embrionário e danifica a semente e, logicamente, mata a semente. Esse é um elevador ideal, elevador de corrente, com descarga positiva, instalado erroneamente. Está vendo esse duto aqui? O tanto que ele vai descer, essas válvulas aqui não seguram nada. Não reduzem a velocidade de descarga. Então, você tem que descer na vertical. Eu vou colocar uma escada de semente, depois eu mostro como é que é a escada de semente, para descer na vertical, para depois colocar em cima de uma correia para levar na horizontal. Se a distância que eu vou levar esse produto aqui é muito longa. Se for muito perto, se for, aí já tivesse uma caixa regulador de fluxo aqui ao lado, eu poderia estar usando essa estrutura. Dano mecânico que ocorre no transporte, está aqui as sementes com tegumento trincado, semente trincada, né? E, logicamente, está aqui
no tetrazóleo, semente trincada, aparecendo aqui o dano mecânico. E esse aqui é um dano mecânico de semente úmida, é dano mecânico latente. Esse dano mecânico eu já comentei para vocês. Ele progride no armazenamento, então ele é muito sério. Então, eu vou descer a semente dentro do silo, vou usar a escada de semente. Aqui são chapas, né, desencontradas, a semente desce em zigue-zague, desacelera a velocidade. Para fazer a descarga, eu uso essa escada de semente, que ela descarrega de cima para baixo e do centro para fora, porque se ele descarregar por baixo, esse silo se desmonta. Transporte com alta qualidade, entregando semente sobre semente, é muito importante. Então, vou fazer uma pausa aqui para nós comentar depois no beneficiamento, né? Então, vamos pegar aqui. Então, no beneficiamento, controle de qualidade. Qualidade da limpeza e a qualidade da padronização que as máquinas estão efetuando. Logicamente, eu tenho que avaliar se eu estou usando máquinas adequadas, se eu estou usando, por exemplo, uma espiral para fazer a limpeza de um lote de semente, usa a classificação pela esfericidade da semente. E o lote, a cultivar é de semente mais oblonga, logicamente eu não posso estar usando a espiral, eu devia estar saindo direto da limpeza e indo para o padronizador. Regulagem das máquinas, se a alimentação está adequada, então se a quantidade de semente sobre a peneira está correta, então está havendo uma boa separação da impureza grosseira da boa semente, dessa boa separação da impureza fina da boa semente. Logicamente, ao longo da linha de beneficiamento, eu vou ver se não tem mescla mecânica, se não tem mistura adventícia. E também monitorar dano mecânico, porque às vezes pode queimar o motor de um elevador ou de uma correia transportadora, o teu mecânico vai lá e troca o motor, e muitas vezes não se ateve que a rotação do motor ficou muito alta. Então o elevador passou a trabalhar numa velocidade maior, principalmente a correia, e vai provocar dano mecânico. Certo? Então tem que fazer a gestão dessa qualidade. Na operação de limpeza, essas são as máquinas, basicamente, se você olhar essa máquina aqui, ou esta máquina, você fala, poxa, não tem muita diferença da máquina de pré-limpeza. Logicamente, elas têm algumas sutilezas. Por exemplo, essa máquina aqui, ela tem 2 ventiladores superiores, né, que fazem uma boa separação pneumática. Então, tira toda a impureza fina. Né. Tem aqui um sistema de eclusa que regula a alimentação da peneira. Então, em cima desta máquina, ela nunca deve ser alimentada direto. Máquina nenhuma de beneficiamento deve ser alimentada direta pelo elevador. Sempre tem que ter em cima de cada máquina uma caixa reguladora de fluxo com o regulagem de alimentação. Então, embaixo da caixa reguladora de fluxo, tem um compartimento, né, que você abre e vai regulando a alimentação da máquina. E, por conseguinte, a própria máquina tem uma eclusa que regula a alimentação da peneira para que a máquina funcione bem. Então, essa máquina, eu posso trocar a peneira, eu posso alterar a regulagem do ar, né? E posso alterar a alimentação. A vibração dessa máquina aqui eu não altero, porque ela já é predeterminada pelo eixo excêntrico que ela tem, tanto na pré-limpeza quanto na limpeza. Essa máquina mesmo. Então, é um recurso que falta nessas máquinas, que às vezes... outro detalhe, essa máquina aqui, a limpeza, ela tem a regulagem da inclinação da peneira. Se a semente é mais chata, eu posso inclinar um pouco mais para aumentar a velocidade de caminhamento. Se a semente é muito arredondada, eu posso deixar mais plana a semente para reter um pouco mais, para ter uma boa peneiração. Então, essa máquina ela tem 4 regulagens. Inclinação de peneira, alimentação, o ar, né, e a troca de peneiras. Um dado importante na limpeza, toda entrada da semente na máquina, né, nas peneiras, ela não pode entrar direto em cima da área perfurada, tem que entrar numa área, uma chapa lisa, para
uniformizar a distribuição da semente sobre a peneira, porque a soja tem alta resiliência. O que é isso? A soja, ela, podia usar o termo quicar, ela bate em cima, que se ela cair direto aqui nos crivos, né, nos furos, muitas delas vão entupir esse furo. Então a semente bate em cima da outra e pula para frente. Então você acaba não tendo uma boa peneiração. Então essa área que a gente chama-se zona cega da peneira é colocada especialmente para facilitar a distribuição da semente sobre a peneira e melhorar o rendimento da peneira em termos de peneiração. Outro dado importante, essas máquinas aqui, o sistema de limpeza das peneiras são bolas de borracha. Então a peneira é montada em cima de uma caixa e essa caixa embaixo ela tem divisão, né, de cubículos onde se põe essas bolas de borracha. Essas bolas de borracha têm um teor de borracha sintético, que é a maior parte dela, e borracha natural, né, que é a parte externa. A borracha natural, ela pula mais, então, e desgasta. Então, é ela que, na vibração da peneira, ela vai pulando, quicando embaixo da peneira e vai limpando a peneira. Então, vai tirando a semente que entupiu. À medida que você usa esse jogo de bolas, né, na limpeza, ele vai se desgastando, que a borracha natural se desgasta. Então, de tempo em tempo, você tem que ver a taxa de resiliência dessas borrachas. O que é a taxa de resiliência? É a taxa de retorno, aquilo que eu falei. Eu pego essa bolinha de borracha, põe na altura do queixo, né, do homem, e solto no chão, no piso da OBS. Ela tem que voltar até a altura do peito. Se ela voltar até a altura do peito, ela tem borracha natural ainda suficiente para continuar sendo usada. Se ela voltar abaixo da altura do peito, esse jogo de bolinhas de borracha tem que ser substituído, porque já perdeu toda a capacidade de saltar dentro, né, e quicar embaixo da peneira para fazer a limpeza. Então, reduz a qualidade da limpeza, cai a qualidade da peneiração. Então, é outro controle de qualidade que eu tenho que ter. Então, como é que é uma máquina de limpeza? Esse tipo de máquina que eu mostrei para vocês. Ela tem dois ventiladores, um atuando na parte da frente. Então, a semente está caindo aqui sobre aquela chapa metálica. O ar vem, entra aqui, arrasta a impureza leve e é levada para o ciclone. A impureza pesada vai cair nesse transportador vibratório que vai tirar fora. A semente está saindo, também passa uma camada de ar pelo meio da massa de semente, vai arrastar a impureza fina que escapou aqui no processo, vai levar lá para o ciclone e a impureza pesada que foi arrastada cai também no transportador vibratório e sai fora. Primeira peneira vai fazer desfolha. Essa aqui são duas caixas com peneiras para fazer peneiração, certo? Então, aqui nada mais é que aumentar a capacidade de beneficiamento. Então, essas máquinas fazem o que nós fazemos. Inspiramos, né? Então ela chupa o ar, manda para fora a impureza fina e, quando ela manda para fora, ela expira. Então, ela inspira, puxa a impureza fina e expira, manda essa impureza fina lá para os ciclones lá fora. Na limpeza, também tem uma referência, né, de tamanho de peneira. Vocês lembram que eu usei lá no pré-limpeza, a última peneira era de 8 milímetros. Então, a primeira peneira da limpeza também vai ser de 8. Só que nós abrimos o fundo aqui, a peneira de baixo, já é 4,5 por 22, para tirar mais bandinhas. A peneira inferior, 7,5. Usei 8 lá, 7,5 aqui. Mais 4,5 de novo. Essa primeira peneira 7,5 aqui vai ser a primeira peneira do classificador, do padronizador. Então eu já limitei o tamanho da massa de semente, certo? Abaixo de 7,5, certo? Porque ela passou pela 7,5. Então lá a primeira peneira vai ser 7,5 novamente. Logicamente, se eu tenho semente maior, esses valores mudam. Mas são referências para o sistema de controle de qualidade no beneficiamento. Aqui uma outra máquina de limpeza está entrando bastante no mercado brasileiro, a Petrus, tem uma importadora que está oferecendo uma máquina que tem uma boa capacidade de ar, faz uma boa separação pneumática e sistema de peneiras normal. Outra máquina que está entrando no mercado brasileiro é a Kimbria. A máquina também tem um bom sistema de ar, aqui aparece a entrada, a ventilação, a entrada, e as peneiras, ela também faz uma boa limpeza, e essas máquinas estão competindo com máquinas brasileiras.
E a competição é muito salutar, porque a competição leva a aperfeiçoamento, leva a melhoria e resulta, logicamente, em equipamentos melhores para a indústria brasileira de semente. Essa é uma outra máquina que também está entrando no mercado brasileiro, é a Creepy, a máquina americana, também de alta capacidade, e até um dado interessante, vou pegar aqui o corte dela, o modelo Dakota, né? A primeira peneira dela vai fazer a desfolha, que em inglês é scalp. E a segunda peneira, já na parte de baixo ali, ela pode estar fazendo metade desfolha e já na frente fazendo peneiração. Então a impureza grosseira já saiu fora, né, da máquina, sobrou a semente boa com impureza fina. E a terceira peneira, só a peneiração. Então são recursos que essas máquinas têm que permitem fazer uma boa limpeza da semente. Equipamento de transporte, muito importante monitorar a qualidade, já comentei, correia transportadora, fazendo a entrega correta, né, para evitar dano mecânico e evitar derrubar a semente no chão da UBS e pôr em risco quem está lá dentro se locomovendo. Baixou a semente na vertical, escada de semente, passou aí de 3, 4 metros, escada de semente para baixar essa semente. Volto a falar e a repisar com vocês. Velocidade recomendada para transporte de semente é 40 metros por minuto. Ah, mas eu posso usar 60? Depende do teor da lignina do tegumento do teu cultivar de soja. Quanto mais lignina, maior resistência a dano mecânico. Mas vamos trabalhar com 40 metros, que com certeza nós não precisamos correr risco de pôr a perder. E tem um detalhe, o BS compra uma vez só, não compra todo ano. Sementes tem todo ano para beneficiar. Então você tem que trabalhar com o que há de melhor. Então é um investimento alto? Mas é feito uma vez, né? E depois é feito manutenção. Essa é a coluna de ventilação que pode entrar na linha de beneficiamento, que ajuda a tirar a impureza fina que escapou da operação de limpeza e vai entupir lá a espiral e derrubar a qualidade de separação. Então ele entope essas espiras internas aqui, tá vendo? Então essa classificação por forma é muito importante, porque nós estamos em clima tropical. Se nós pensar em soja acima do paralelo 24, ela amadurece em condição climática um pouco mais drástica do que a soja que está abaixo do paralelo 24, aí abaixo de Ponta Grossa, indo para o Rio Grande do Sul. Ela tem um clima mais ameno, então a semente lá do sul é mais arredondada, é mais bem formada. A semente do Brasil Central já é uma semente já que apresenta alguns defeitos de forma em função de um processo de maturação às vezes forçado, né? Em função muitas vezes da incidência de percevejo. Então, o separador espiral, ele é uma máquina importante, porque além dele acertar vamos dizer assim, no lote quanto à esfericidade dele, né, a separação por forma, e vai ajudar depois na classificação por tamanho, porque eu vou usar peneira de furo circular, né? Então, ela é uma máquina importante que entra no beneficiamento. E sempre nós vamos ter que classificar a soja por tamanho, porque é uma forma, por forma e por tamanho, né? Porque é uma maneira de nós melhorarmos a qualidade fisiológica do lote. Inclusive, aí no caso, entra uma máquina que contribui muito, que é a mesa de gravidade. Então, ele é montado em bateria, que é uma máquina que tem baixa capacidade, é 8 sacos por hora cada unidade dessa, então você monta uma bateria grande, muito barulhenta por sinal, então ela montada aqui na estrutura, tem que ter essa plataforma em volta para você estar fazendo, né, inspeção da espira para ver se ela não está entupida, né, porque é controle de qualidade do sistema de separação, tem que ter. Ou ela está enclausurada, né, para tirar um pouco do barulho. Senão todo o pessoal lá dentro da unidade de beneficiamento vai ter que trabalhar com os protetores auriculares. Normalmente se trabalha com protetor auricular dentro de uma UBS. Então, a classificação por tamanho. Essas máquinas aqui, elas vão fazer uma separação em peneiras planas. Então, a tendência dessa máquina é uma máquina vibratória, né? A semente vai caminhando em cima aqui do deck e vai passando pelo crivo da peneira. Trabalho com peneira de furo circular. A tendência é que a primeira peneira trabalhe cheia, a segunda com 2/3, a terceira com 1/3 e a quarta praticamente com muito pouca semente. Então a distribuição é mais na vertical. Como é que eu mudo isso aqui? Colocando balona, né, em cima, forçando que a massa semente desça mais na vertical. Então aumenta a área de peneiração, aumentando a área de peneiração, aumenta a precisão de retenção de peneiras.
Vocês vão ver por que é importante a retenção de peneira, já já. Essa é a variação de tamanho que existe na soja, de 8 milímetros a 5 milímetros. Em média, nós trabalhamos aqui na faixa de 7 até 5 milímetros, né, as cultivares de soja. Cultivar que vai a 8 milímetros, 7,5, são as cultivares mais para a parte de produção de alimentos dos orientais. São sementes bem graúdas, né? Mas é o tamanho que predomina, em geral, na soja brasileira, né, nas diferentes cultivares. Bom, vamos falar um pouquinho do classificador de peneira plana. Ele é um classificador que a gente chama de classificador tipo Porto, porque ele era, originalmente, ele é um classificador de café, que tem no Porto para exportação de café. O café é classificado, né? E ele foi projetado para trabalhar com peneira de furo oblongo, porque o café, a semente de café, ela é oblonga. Então ele vai fazer a classificação de diferentes peneiras. Mas houve uma demanda para classificar a soja. Por que nasceu isso aí? Isso aí não foi vaidade do produtor, nem vaidade do agricultor. Lógico que ela veio contribuir muito, mas porque nós tivemos uma doença no Brasil Central, antracnose, que nós tínhamos população muito alta de plantas, né? 400 mil plantas por hectare. Para controlar a antracnose, tivemos que baixar a população. Para baixar a população, nós tivemos que espaçar, não na entrelinha, mas na linha. Para espaçar na linha, tivemos que ter semente classificada por tamanho, para poder fazer uma distribuição equidistante uma semente da outra. Logicamente, as cultivares evoluíram muito e passaram a exigir densidades menores de semeadura também. Aí houve uma soma, né? Problema sanitário com um avanço genético. Então, um dossel mais bem formado, mais carregado de galhos, com mais vagens, logicamente plantas mais produtivas, né? Então, exigiram essa classificação. E a classificação trouxe um benefício muito grande, porque a semente produzida em clima tropical, ela sofre deterioração que altera forma, tanto de tamanho quanto de... altera tanto forma quanto tamanho, e também altera a densidade. Então, essa classificação, ela veio contribuir para a qualidade da semente e passou a ser uma demanda natural. Em clima tropical, em clima temperado, muitas vezes a classificação por tamanho não seria tão necessária, né? Porque a semente não sofre esse tipo de problema de dano ambiental que ocorre em clima tropical. Bom, está aqui o DEC, é um classificador em corte, né? Aqui saem as peneiras, sementes de maior tamanho, e aqui até vai diminuindo o tamanho até sementes de menor tamanho. São DEC duplos, né? Que é simplesmente para aumentar a capacidade de produção dessas máquinas. Bom, qual é a melhor forma de classificar a semente? Peneira plana ou peneira cilíndrica? Lógico que a peneira cilíndrica é muito melhor, porque elas dão alta precisão de classificação. Elas são alveoladas. A semente primeiro entra no alvéolo e depois passa pelo crivo. Por que isso é relevante? Pela taxa de retenção de peneira. Ah, mas não tem padrão para soja. Não tem padrão para soja. Mas se você puder entregar uma semente com taxa de retenção de peneira de 98%, 95%, a operação de semeadura será perfeita. Distribuição, vocês vão ver que vai ser muito boa. Então, você vai ter uma qualidade de stand muito bom se a semente for de alto vigor. Então, são sementes de alto desempenho, né, fisiológico, que vão resultar em plantas de alto desempenho agronômico. Então, na linha de beneficiamento, então aqui é o sistema de peneira cilíndrica, como é que ele é montado, né, e eles são montados em baterias, né? Então, a semente que foi retida sai da peneira e sai do fluxo. A semente que passou pela peneira entra na outra, e assim vai sucessivamente, até você ter os diferentes tamanhos de semente. Então, na classificação, eu tenho um controle de qualidade, que é o teste de retenção de peneiras. Então, uma semeadora de bancada, vou usar discos de furo circular, de diferentes tamanhos, vou colocar a semente daquela peneira, vou passar, aqui está a marca de uma empresa que oferece esse teste de bancada, a Semeato, né? É usado muito para milho, mas nós temos que usar para soja também.
para quando entregar a semente para o cliente, já pode até entregar o disco, esses discos de plástico. Olha, para essa semente classificada, esse é o disco correto para você pôr na sua semeadora, para você fazer a semeadura da soja. Então, são esses aqui os discos, né? Aqui está o equipamento. Nada mais é do que você alimenta, tem uma correia transportadora aqui na frente, uma correia aqui na frente, e ela vai distribuindo a semente e você vai olhando se houve falha, se caiu duplas, né? Então, o que isso acontece no campo? Qual que é o problema disso? É muito sério. Primeiro, a classificação por tamanho, ela pode variar de 1 milímetro entre peneiras ou de meio milímetro. De meio milímetro, então eu tenho 5, 5,5, 6, 6,5, 7. De meio e meio milímetro permite uma melhor operação de semeadura, permite uma melhor distribuição, porque a população é mais homogênea quanto ao tamanho. Então, o desempenho da semeadora em termos de distribuição da semente é melhor. Classificação por tamanho. Na peneira de furo oblongo, você vê que ela pega pela espessura. Na peneira de furo circular, ela pega pela largura. Propositalmente, nós escrevemos aqui peneira de furo redondo. Quem é redondo é a semente, não é a peneira, certo? E muita gente fala, peneira de furo redondo. Não, furo é circular. Quem é redondo é a semente. Então, é nessa condição que o disco vai pegar a semente para semear. Então, se for veja aqui a variação de tamanho, né, e de largura que pode existir. Então, pode cair 2 sementes, uma delas vai quebrar na hora da semeadura. E você só vai ver a falha depois de 5, 10 dias que começou a nascer a lavoura. Então, você veja que o disco é furo circular. Onde que ocorre o problema? Está aqui o martelete que manda a semente para o solo. Aqui você pode ter dano mecânico, ou pode cair 2 sementes e você ter linhas duplas. Uma semente pequena com a grande. No pneumático, é importante sim classificar a semente. Não dá para dispensar, porque eu tenho que regular a pressão do ar, né, do vácuo, para reter a semente. Semente classificada, logicamente, eu tenho essa qualidade de distribuição, que é o que eu preciso. Então, sempre nós vamos classificar a semente no Brasil. Soja sempre vai ser classificada por forma e por tamanho e, logicamente, com respeito ao nosso cliente, por densidade é fundamental, vocês vão ver. Vamos dar uma olhadinha numa semeadora. Quanto tempo para semear 1 metro de fileira? Se você andar 3,6 km por hora, você semeia 1 metro por segundo. Se você andar 9 km por hora, você semeia 2,5 metros por segundo. Então veja a quantidade de semente que vai cair, a rapidez com que a semente vai cair. Não esqueça que a semeadora sua vai cortar a palha, vai preparar o leito para a semente, vai abrir na profundidade adequada, no espaçamento e vai fechar o sulco. Então, uma operação de abrir o leito, certo? 2, a profundidade do leito. 3, a distribuição. 4, fechar. 4 operações para fazer rapidamente, né? Se ela andar a 11 km, 11,8 km, caem 45 sementes por segundo. Se a semente não estiver bem classificada, não vai ter precisão de semeadura nem que você deseje, né? Nem por sonho, você pode falar. Então, uma semente bem classificada, distribuída uniformemente, se tem esse padrão de lavoura. Você não tem, você observa aqui, né, uma distribuição uniforme. Olha aqui, a distribuição é uniforme, a semente espaçada. Vamos supor aqui a 10 centímetros uma da outra, é o que eu desejo. Semente mal classificada, baixa retenção do peneiro, com muita semente misturada, semente pequena junto com semente grande. Eu posso ter duplas e posso ter falhas. Quebrou a semente na hora de semear, deu falha. Caiu 2 sementes junto, vou ter dupla. Certo? Uma lavoura de baixa qualidade de instalação, logicamente, resultado de produtividade vai deixar a desejar. Então, você está vendo aqui, essa aqui é uma planta, uma semente pequena que caiu aqui junto, né? Deu uma planta dominada. Essa planta dominada produziu o quê? 2 vagens. Mas desenvolveu, consumiu umidade, consumiu nutrientes e não teve resultado final. Então, olhe esse slide aqui, que é do colega nosso, Dirceu Gassa, que já nos deixou um certo tempo, mas deixou uma contribuição enorme, uma visão maravilhosa. Dirceu foi colega nosso de Embrapa, e o senhor já levou ele para o paraíso, né? Mas muito respeito por ele. Mas olha que legal
a visão dele, né, e ter cedido esse slide, né, produziu esse slide e cedeu para a gente avaliar. Então, vocês estão vendo aqui falhas. Então, onde a falha na distribuição, problema de qualidade de classificação, certo? Problema de velocidade de semeadura. Então, vejam esses dados que ele coletou. Eu posso medir ou com uma madeira, né, com prego espaçado, ou com metro. A cada falha por metro quadrado causa uma perda de 180 a 240 quilos de soja por hectare. Plantas duplas dificultam a proteção e causam perdas de folha. Então vejam, gente, como é relevante a qualidade, né, da semente que sai para a semeadura. Como é relevante o trabalho de aferição, né, da taxa de retenção de peneira. Né, como é importante o controle de qualidade no beneficiamento. Porque você viu o resultado está lá no campo. E eu tenho que pensar o seguinte: eu preparo a semente para ser semeada, não para ser guardada. E a resposta vem do meu cliente. Se a semente foi bem classificada, foi semeada corretamente, ele tem uma lavoura bem instalada, a semente é de alta qualidade, ele vai ter plantas de alto desempenho agronômico, ele tem todas as condições de fertilidade, fez um bom manejo de praga, manejo de doença, houve disponibilidade hídrica adequada, tem tudo para ter sucesso e ter produtividades altas, passando aí dos 70, 80 sacos por hectare. O pessoal que faz as avaliações de produtividade na SESB, tem produtor que chega aí a mais de 120 sacos por hectare. Lógico, uma situação muito especial, não é o padrão de uma lavoura, é o padrão apenas para testar o potencial genético da cultivar e das tecnologias que podem ser usadas, o quanto ela pode oferecer. Porque tem um aspecto muito interessante. A soja, potencialmente, ela pode pôr um volume enorme de flores. O pessoal chega a estimar em termos de 10 mil flores, mas nem todas vingam, né? Nem todos os botões florais viram flores. Mas então, como ela tem um alto potencial de produção de flor e cada flor vai dar origem à vagem, então quanto mais flores forem retidas na planta, em função da qualidade da semeadura, em função da nutrição, um dossel adequado vai ter mais vagem dentro do dossel, porque a produtividade da soja está em função do número de vagem, não do número de unidades de semente dentro da vagem, né? Então eu tenho um potencial para ter alta produtividade, correto? Então vejam muito bem, gente. Preparar a semente, eu tenho que preparar pensando no meu cliente. A semente vai ser semeada, então ela tem que funcionar bem. Então, aqui entra um aspecto muito importante que eu já vou falar para vocês. O pós-venda do controle de qualidade é fundamental, principalmente qualidade da semeadora do cliente, regulagem dos pneus da semeadora que interfere na distribuição, regulagem do disco de corte, né, para ver se está fazendo o corte correto, do sistema de fechamento de suco, e da qualidade de distribuição também, do sistema de distribuição de disco. Então, a qualidade da semeadora é muito importante. E é uma máquina que praticamente contribui enormemente, tanto para a lucratividade como para o prejuízo, porque se fizer uma semeadora mal feita, em função de falta de manutenção da máquina, ou por desleixo, ou por desinformação, a semente sua pode ser da melhor qualidade, você não vai ter o sucesso esperado com a lavoura, né? Aqui só para vocês verem como é importante a população de plantas por metro. Esse é um experimento conduzido aqui na região de Londrina, né? Com 12 plantas por metro, 18 plantas por metro, e a diferença em porcentagem. Esse é rendimento em sacos por hectare. Então, vou pegar aqui, são vários genótipos, várias cultivares de soja. A Embrapa 48... A Embrapa 48, ela com 12 plantas por metro, ela deu uma produção de 67 sacos por hectare. Com 18 plantas por metro, caiu para 45. Houve uma perda de 32%. Significativo para o rendimento da propriedade agrícola. Já a BRS 133, produtividade aqui de 57 plantas por hectare, né? 57 sacos por hectare de plantas, 57, com 12 plantas por metro, 57 sacos por hectare, com 18, 55, uma diferença apenas de 3,4%. Mas pega aqui uma cultivar, por exemplo, como a Codetec 209, uma cultivar antiga.
uma variação de 32%, certo? Então, são informações que eu tenho que ter para as cultivares e tenho que repassar ao meu cliente sobre densidade de semeadura. Mas eu só vou obter uma densidade baixa da semeadura se a semente estiver muito bem classificada. Então, a classificação é fundamental.